a verdade sobre o dízimo. Graça e paz. Eu sou o irmão Lira. Vou esclarecer a verdade sobre o dízimo. Eu quero deixar bem claro que eu não estou pregando contra igrejas, pastores ou qualquer instituição que pratique o dízimo, e sim esclarecer para quem era esse mandamento e se quem pratica está certo. Pegue suas Bíblias, me acompanhe, não deixe ficar só nas minhas palavras. Já pegaram? Se não pegaram, não tem problema. Me acompanhe e depois vocês confiram na Bíblia de vocês. Não deixe que as pessoas te enganem. Tudo que for dito, tudo que for pregado, tem que estar escrito na palavra de Deus. Preste atenção. A palavra nos diz, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Mas que verdade é essa? Que verdade é essa? Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos que verdade é essa. Deus Pai enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, mandou crer no Filho. Depois, na transfiguração dos montes, do monte, Deus consentiu que o homem Pedro visse Jesus se transformar em luz e na presença de Moisés e de Elias. O homem Pedro, como é idólatra, os homens têm essa tendência à idolatria, uns idolatram a Bíblia, outros a pastores, outros a igrejas, outro barbantinho, água santa, óleo ungido, cada um idolatra uma coisa. Então Pedro chegou e falou: Senhor, se quiseres, nós fazemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Antes disso, ele nunca disse que ia fazer um tabernáculo para Jesus, e depois disso não falou e também não fez. Ele queria idolatrar. E Deus, como conhece o coração do homem, deu aquele clarão e falou: esse é meu filho a quem me comprazo, a ele ouvi. Mandou ouvir a Jesus Cristo. Bem, baseado nisso, vamos ver o que tem a ver Jesus Cristo com dízimo. Começamos por aí. O que significa a palavra dízimo? Muitos vão dizer o seguinte: dízimo é pegar meu dinheiro e dar 10%. Muitos vão dizer isso. Por quê? Porque primeiro, não leem Bíblia. Se lesse Bíblia, não ia falar uma coisa dessa. Segundo, nunca procuraram o dicionário Aurélio para dar uma olhada no que se diz dízimo. Vamos lá. Segundo o dicionário, é igual a 10ª parte ou fração. O que acontece? É você ter algo poupável e dividir. Comida. Tu pode tirar dízimo de plantação, das crias dos bois, das vacas no caso, cabras, galinhas e assim sucessivamente. Pode-se tirar o dízimo, fração. Para ser dinheiro, tinha que ser uma outra palavra, dízima. O que significa a palavra dízimo? É igual a contribuição ou imposto, né? Vamos depois estudar isso aí para vocês entenderem melhor. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre dízimo. Em Malaquias 4,4, o próprio Deus diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, no qual lhe mandei em Horebe para todo o mundo. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não é não, meus irmãos. Não deixe ninguém ler por vocês. Leiam a Bíblia.
Está escrito aí o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, no qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, não foi para todo mundo, que são os estatutos e juízos. Todos os estatutos e juízos de Deus era para Israel, não para você, gentio. Dízimo é um estatuto perpétuo de Deus para Israel. Nós somos gentios. Será que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo queria que nós pregássemos o Antigo Testamento? Se quisesse, não teria mandado pregar só o Evangelho da Salvação, como está lá em Marcos 16:15. Por isso que eu disse para os irmãos lerem a Bíblia, para me acompanhar, não ficar na minha palavra. Em Mateus 28:20, diz: todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, Jesus Cristo queria que pregasse tudo aquilo que ele mandou. Em momento nenhum ele mandou pregar Antigo Testamento. Aí vão me dizer assim: poxa, mas uma vez alguém me falou que está escrito na Bíblia que Cristo falou sim sobre dízimo. Falou, e vocês vão entender. Será que ele queria que nós fôssemos dizimistas? Leiam, está escrito o seguinte: hipócritas, vós que dizimais um coentro, a hortelã e o cumim, coisas pequenas. Ele chamou de hipócrita. Será que ele estava mandando alguém dar dízimo? Só tem um detalhe: ele estava vivo, ele estava sendo observado por espiões, por espias. Os sacerdotes não aceitavam ele porque ele era humilde, então eles queriam achar alguma coisa contra ele para poder matar, porque eles não queriam perder o reinado, não queriam perder a riqueza. Hoje em dia tem muitos assim, e eu sei que vão vir contra mim, porque também não querem perder a riqueza. Não estou pregando contra eles, não. Eu quero que as pessoas saibam a verdade. Se foi, foi. Se não foi, não foi. Entendeu? Eu não quero criar um atrito contra isso. Eu estou pregando a verdade. Aquele que quer seguir a mentira, daqui a pouco a gente vai saber o que vai acontecer, que eu vou falar também sobre a mentira. Mas aí, por sua vez, ele diz o seguinte: hipócritas, vós que dizimais um coentro, a hortelã e o cumim, coisas pequenas, mas desprezai o melhor da lei, que é amar teu próximo. Você está amando o teu próximo? Teu próximo não é tua mulher, teu marido, teus filhos, não. Teu próximo é tua sogra quando fala mal de você, teu sogro, teu primo que fala mal de você, é teu vizinho que fala mal de você, é teu patrão, é teu colega de trabalho que fala mal de você, é aquele que te quer mal. Você está amando ele? A palavra de Deus diz que se ele tiver fome, tu tem que dar de comer. Se tiver sede, tem que dar de beber. Se precisar de ajuda, tem que ajudar aquele que fala mal de você. Para você começar a ter o que? Brasas vivas sobre sua cabeça. Isso é ser cristão. Tem muita gente seguindo a pastores, igrejas. Nós temos que ser cristão, seguir a Cristo, ser imitador de Cristo, como Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo pregava dízimo? Não. Muito pelo contrário. Ele falava o seguinte: aquele que não trabalhar também não coma. Tem gente assim, ó, vivendo de dízimo sem trabalhar. Está pecando. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 1, leiam. Não só os que fazem, também os que consentem que o façam. Primeiro mandamento de Deus promete: do suor do teu rosto comerás. Se não está suando o rosto para comer, está roubando as ovelhas que estão no aprisco, estão vivendo da lã e da gordura, está desobedecendo a Deus Pai e a Deus Filho também. Porque Jesus deixou o Espírito Santo, e a palavra de Deus é bem clara, diz que tudo que vem do Espírito é incontestável. E Paulo falou: aquele que não trabalhar também não coma. Vamos lá. Jesus Cristo
manda guardar, vemos que em momento algum, Jesus Cristo manda guardar a lei mosaica. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Ora, se a lei estava em maldição, como o dízimo está na lei, pode ser uma bênção na minha ou na sua vida. Diga-me, como pode ser isso? Não tem como. Não tem como. E em 1 Coríntios 15, versículo 56, diz que a força do pecado é a lei. Ou seja, confirma que a lei estava em pecado. Em Deuteronômio 14, 29, fala sobre o dízimo para o serviço do Senhor. Veja o que está no versículo 25. Deus mandou atar na mão e não dar dízimo do dinheiro. Olha que interessante. Está lá escrito, Deus mandou atar o dinheiro na mão e não dar dízimo do dinheiro. Porque dízimo não é dinheiro, é comida. Quando Deus fala em Malaquias 3, versículos 5 e 6, diz que ele é contra, inclusive, os que pervertem os direitos da viúva. A viúva, ela não tem que dar dízimo, ela tem que receber. Já que vocês praticam dízimo, observem isso. Se as viúvas estão sendo mantidas por essas instituições ou por esses caras que pegam os dízimos aí das pessoas, vivem da lã e da gordura. Vê se eles estão mantendo as viúvas, os órfãos, os viajantes, ou seja, as pessoas que vêm de outro estado até para pregar e não tem onde dormir. Vê se eles abrem a porta da casa. A palavra de Deus é bem clara. Segue a fé do pastor, mas observa seu jeito de viver. No versículo 8, aí muita gente se apega. Roubará o homem a Deus? Ponto de interrogação. Isso aí é o próprio Deus falando. Todavia vós, aí está falando com os sacerdotes, vós me roubais e dizeis, em que havemos de te roubar? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Aí eles pulam o 9. Por quê? Porque o 9 é maldição. Não é bênção não. Pode ver lá. Com maldição sois amaldiçoados, vós toda a nação que roubais a mim. Olha que interessante. É maldição, não é bênção. Mas todo mundo conhece o 3:10, que é onde as pessoas costumam pedir, né? Mas vocês já observaram o que está escrito? Leiam com atenção. Não deixem ninguém ler por vocês. Sabe por quê? Vamos dar uma olhada aqui no que diz a Malaquias 3:10. Em todas as Bíblias diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Todas as Bíblias diz mantimento, comida. Não deixa as pessoas te enganarem dizendo, mantimento é para manter. É para manter a luz, a água, manter aluguel, a manter meu carro, manter minha casa. Não deixem te enganar. Mantimento é comida. Se ele quer manter alguma coisa, tem que trabalhar. É vagabundo, tem que trabalhar. Porque a palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus diz que Deus capacita os escolhidos. Se essa pessoa não é capacitada para pagar luz, água, aluguel, também não é o escolhido de Deus. Pense nisso. Tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia. Não fiz faculdade de nada, não. Minha faculdade é o Espírito Santo,
que a palavra de Deus diz que é o que vai ensinar a gente a verdade. Espírito Santo de Deus. Não quero nada de vocês, não quero nada de ninguém. Deus está me capacitando. Esse vídeo eu estou fazendo agora, dia 22 de fevereiro de 2016. Mas quando o Espírito Santo de Deus me deu esse estudo, sem eu ter lido a Bíblia, me deu esse estudo, e se vocês quiserem acompanhar, vocês podem procurar um blog que é diácono-lira com Y, lyra.blogspot.com. Entrem lá. Lá tem 2 estudos. Eu não sei mexer direito na internet. Então, o primeiro estudo fala como Jesus mandou que nós preguemos e não o neguemos. Que tem muita gente negando Jesus Cristo no púlpito e todo mundo falando amém. E o segundo é um estudo que o Espírito Santo me deu sobre o dízimo. Leiam. Vê se uma pessoa que nunca leu a Bíblia poderia colocar vários versículos explicando por que dízimo não é para nós gentios. Leiam. Sejam curiosos. Mas voltando, então nós vemos que dízimo era mantimento, era comida, era para manter a tribo de Levi. Entendeu? Por isso que lá em Malaquias 4:4 o próprio Deus diz que é tudo para Israel. Aí nós vamos dizer assim, pô, mas será que Jesus Cristo não podia tirar isso? Ele fez isso sim. Fez. A palavra de Deus diz que tudo que vem do Espírito é incontestável. Então Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele escreveu uma carta, a segunda carta aos Coríntios 3, versículo 14, que diz o seguinte: até hoje o véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Ó, o véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, vírgula, o qual foi por Cristo abolido. Jesus Cristo aboliu o Antigo Testamento. Está escrito, a não ser que a pessoa que está à frente do trabalho onde você vai, pegue a Bíblia e diga que a Bíblia está errada, que a Bíblia está mentindo. Porque para mim a Bíblia não mente. Não mente. E quanto menos eu questionar o que o Espírito Santo mandava Paulo escrever. Não vou questionar. Porque diz a palavra de Deus que é incontestável. Se eu contestar contra o Espírito Santo, não herdo a salvação de jeito e maneira. Vamos lá. Depois disso tudo dito, nós vamos ter que ler uma coisa. Apocalipse. O que o próprio Jesus Cristo ditava para João escrever. Ele dizia, para a igreja, escreve. Ele mandava escrever para não esquecer. Então, lá em Apocalipse 21, fala sobre a mentira. Que mentira seria essa? Que a Bíblia foi feita para quem está na igreja, não é para quem está lá no mundo. Porque numa hora dessa, ou sei lá, a hora que vocês estão vendo esse vídeo, está num forró, num pagode, escola de samba, seja lá o que for. Não. Para quem está nas igrejas. Que mentira seria essa? Lá em Apocalipse 22:15 diz, ficarão de fora qualquer que ame e pratique a mentira. Nós vimos aqui que dízimo era comida, não era dinheiro. Era para Israel, não era para gentios. Então agora vocês têm que pensar. Será que isso é uma verdade? Ser dinheiro e para gentio? Será que isso é uma verdade? Diz a palavra que vai ficar de fora, não vai ter direito à salvação. Tanto o que ama, quanto o que pratica. O que ama é o que pede, trazer o dízimo à casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro? A casa dele, porque ele pega o dinheiro e enfia no bolso. Ah, para ter mais igrejas. Jesus Cristo não mandou ter igreja nenhuma. Ele falou que a igreja dele é o coração do homem.
Você é uma igreja. Quando fala edificar a igreja, é fortalecer teu coração com bondade, com amor. Porque Deus, quando olha lá de cima, Ele não vê você, eu tá de azul, você de vermelho ou amarelo. Olha o seu coração. Como está teu coração? Como você está tratando as pessoas? A palavra de Deus diz: olhai, pois, o homem a si mesmo. Olhe para si mesmo. Veja se você está limpo perante a Deus, está fazendo o que Ele mandou. Deus queria que todos crescem no Filho. O Filho aboliu o Antigo Testamento. Você está vivendo o Evangelho? Está dando teu rosto para a outra face do rosto para baterem? Se te pedirem para andar 1 quilômetro, andar 2, é isso que tu está fazendo? Está amando aquele que te quer mal? É isso que você está fazendo? Eu estou aqui não é pregando contra a instituição nenhuma não. Eu estou pregando salvação, que é o que Jesus Cristo queria. Que todos fossem salvos. Irmãos, pense nisso que eu lhe falei. Não estou chamando para ponto de pregação, igreja, instituição. Não. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu dei meu blog. Lá tem o meu telefone, é só botar o 9 na frente. Qualquer tipo de explicação, pode me pedir. Não sou professor, não cobro 1 centavo de nada. Nem quero 1 centavo de ninguém. Eu trabalho, sou aposentado, tenho 53 anos, me aposentei agora em outubro e ainda continuo trabalhando. Então, meus irmãos, se a gente quer ter alguma coisa, a gente tem que trabalhar. Não viver da obra, como estão falando por aí. Isso é comer da gordura e da lã das ovelhas. Espero que os irmãos tenham entendido. Me perdoe se por acaso vocês se sentirem até afrontados com o que eu falei, porque Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio trazer um novo, o Evangelho da salvação. Ele veio trazer a graça. Ele falou que nem um tio nem um jota se tiraria da lei enquanto não se cumprisse. Ele não mandou ninguém cumprir. Ele falou: eu vim cumprir. Ele não mandou ninguém cumprir. Mas quando estava na cruz, falou: agora está consumado. A lei acabou na cruz. Irmãos, quando a gente pratica alguma coisa que Jesus Cristo não mandou praticar, ou que não fosse para a gente está em desobediência. Vamos ser mais obedientes a Jesus Cristo. A palavra, eu já disse isso, mas vou repetir. Em Romanos 1, leiam. Fala lá, não só os que fazem, mas também os que consentem que o façam. Tem muita gente dizendo: ah, mas eu vou dar conta no grande dia, eu vou dar conta. Não vai não, você também vai. Porque está lá não só os que fazem, mas também os que consentem que o façam. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Eu agora estou tranquilo, porque quando Deus me deu esse estudo, por intermédio do Teu Santo Espírito, sobre o dízimo, foi em 2011. Primeiro questionei, depois relutei e tirei essa palavra da minha vida. Muitos vão dizer: ah, mas eu dou. Dar é uma coisa, quando te pede é outra, é oferta alçada. Quando você dá de coração, não é oferta alçada nem dízimo, é oferta voluntária, onde tem que ir numa urna chamada gasofilácio, aonde o pastor não tem que meter a mão, mas se você tiver necessitado, você tem que abrir a urna e sanar as tuas necessidades. Aí sim, a tua oferta voluntária vai ser aceita. Irmãos, pense nisso. Isso é coisa que eu tinha que ter feito há 5 anos atrás. Mas quando foi sábado agora, olha, eu falei que hoje é dia 22, então foi no dia 20. Uma pessoa usada por Deus de uma tal maneira para falar comigo que eu estava faltando fazer alguma coisa. Porque eu fiz o blog em 2011, mas eu fiquei faltando fazer essa filmagem e
botar aí na internet, passar para as pessoas. Fiquei faltando isso. E Deus me cobrou isso nesse sábado, profundamente. Tão forte que a pessoa que estava me entregando essa revelação de que eu tinha que fazer isso que Deus já tinha me mandado há 5 anos atrás, quem estava passando na rua sentiu a presença do Espírito. Quem estava na casa em frente sentiu a presença do Espírito. Então, meus irmãos, eu estou fazendo isso por obediência, porque Deus tinha mandado eu fazer há 5 anos atrás e eu estava relutando ainda. Fiquem com Deus, graça e paz. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Fiquem com Deus.